Olá, bom dia, alunos, tudo bem? Estou aqui mostrando para vocês o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Como se formaram as rochas na Terra. Esse é o livro 4, nosso último livro, tá? A gente agora está na reta final, então a gente vai acelerar nossos estudos. Começando pelo capítulo 24. Como se formaram as rochas na Terra? Vocês provavelmente já ouviram falar sobre os fósseis, não é? Que são as nossas evidências de vestígios dos nossos antepassados e até mesmo, não é, de outros animais que já viveram, habitaram aqui o nosso planeta. Também de plantas que também nós tínhamos aí no início da formação do nosso planeta. Então aqui no primeiro capítulo, tá? Aliás, no início do capítulo, você tem a definição de fósseis. São evidências de seres vivos que viveram há muito tempo e estão preservados em diferentes materiais. Que diferentes materiais são esses, né? São os tipos de rochas que conseguem manter essas características desses aí vestígios, tá bom? Agora, as rochas. O que são as rochas? Primeiro você tem aí a demonstração de uma imagem de uma estátua, não é? Em Minas Gerais, feita pelo Aleijadinho, famoso escultor brasileiro. E aqui você tem o talco que é usado para prevenir assaduras, tá? Mas o que eles têm em comum, tá? Eles têm em comum o mesmo material, os dois, tá? São constituídos do mesmo material, pedra-sabão, que também constitui o talco. Então, a pedra-sabão, ela é o material utilizado nessa escultura de Aleijadinho e também é o material utilizado, tá, no talco que a gente passa aí para prevenir assaduras. Agora, preciso que vocês grifem o que são rochas. Então, você vai vir aqui, ó, colocar como importante, vai definir. São composições rígidas, de formatos e cores variadas, formadas por um ou mais minerais, que são substâncias sólidas ou líquidas, originadas por processos físico-químicos que ocorrem no interior da Terra. Então, você tem a definição de rochas e também a definição de minerais, tá bom? Agora vamos lá. As rochas fazem parte da litosfera, tá? Cuja superfície externa é a crosta terrestre, na qual encontramos também o solo. Então, o solo ele é a camada superficial das rochas, tá, pessoal? Vamos aos tipos de rochas. Nós temos rochas magnéticas, magmáticas ou ígneas, tá? Nós temos rochas sedimentares e também temos rochas metamórficas. Vamos começar pelas magmáticas. As rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, originam-se no interior da Terra, onde a temperatura é alta e se forma no magma. Olha bem que interessante. Abaixo da camada da crosta terrestre nós temos o magma, não é? Então é lá que nós temos essas rochas sendo originadas. Sendo que quando você tem dois tipos. Nós temos rochas magmáticas vulcânicas e plutônicas. Quando você tem o magma expelido, né? Quando o magma vai para fora, tá? De toda a parte interior, quando ele encontra realmente a saída na crosta terrestre, nós vamos ter aí rochas magmáticas vulcânicas. E quando você tem o magma resfriado ainda no interior, tá? Da crosta terrestre, então você vai ter a plutônica. Então, são esses dois tipos, tá bom? O basalto e o granito são exemplos de rochas magmáticas presentes no nosso cotidiano. Aí, você tem a utilização do basalto e do granito. O granito, né? Ele é muito utilizado aí nas nossas pias. É muito utilizado mesmo, tá? Na construção civil. Rochas sedimentares são aquelas formadas por sedimentos, tá? Esses sedimentos, eles são agrupados através da chuva, do vento, do gelo, tá bom? Essas rochas são muito importantes, pois elas vão ter a ação do intemperismo. Essa ação do intemperismo, ela acontece com o tempo. É a corrosão, gente, é a erosão realmente de todo o solo, tá bom? Então, além disso, nós temos a evidência de que nas rochas sedimentares
nós vamos encontrar muitos fósseis. Por quê? Porque como ela ela fica compactada, são muitas as camadas que formam, então nós vamos ter aí a composição dela também de seres vivos, né, que morreram e vão ficar aí alojados em cima dessas rochas. Um exemplo das sedimentares é o calcário, o argilito e o arenito. São exemplos de rochas sedimentares, tá? Para terminar, nós temos as rochas metamórficas, que são aquelas que vão sofrer transformações. É o que nós chamamos de metamorfose ou metamorfismo, tá bom? Exemplos de rochas sedimentares é o mármore, a ardósia, o gneiss, tá? A pedra-sabão também é metamórfica. Mas, Josi, que tipo de metamorfose são essas? São transformações que ocorrem por conta, tá, de altíssimas temperaturas, alterações químicas e físicas, tá, devido ao aumento da pressão e da temperatura. Então, você vem e grifa aqui, ó, aumento de pressão e temperatura, ok? Ah, que bonito, ó. O Pão de Açúcar e o Cristo Redentor são exemplos de rochas metamórficas, tá? O Cristo Redentor é esculpido em pedra-sabão e o Morro do Corcovado é uma linda formação de gneiss, tá bom? Então, são rochas metamórficas. Agora, como as rochas se formam? As rochas são classificadas conforme a sua classificação. A origem e a transformação das rochas ao longo do tempo constituem um ciclo, o ciclo das rochas, pois passam de um tipo a outro. Assim, o relevo e a composição da crosta terrestre não são imutáveis, mas estão em contínua transformação. O nosso planeta está em contínua transformação, tá? Observem o ciclo, toda a ação da temperatura, da pressão e como que acontece esse ciclo das rochas. Aí eu vou deixar para vocês o número 1 e o número 2 já com a resposta. O que são rochas? Está lá no texto de vocês. São composições rígidas formadas por um ou mais minerais. E o que são minerais? São substâncias sólidas ou líquidas originadas por processo físico-químico que ocorre no interior do planeta Terra, tá? Essas duas respostas você viu aqui na frente, ó, tá? Quando a gente começou a ler, tem toda essa definição, tá? Página 118, esse parágrafo aí do meio, ok? Além desse número 1 e número 2 que vocês já fizeram comigo, vou marcar para vocês, tá? Questão 3, vou passar bem rápido para você não ver, 4, 5, a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10, tá? Então, do 1 ao 10 vocês vão fazer. Além da gente fazer ao vivo esse super desafio, que é bem simples, tá? Até a nossa aula. Tchau, tchau.